Nessa primeira conversa aqui a respeito de sistemas operacionais, vou colocar um problema para a gente começar a pensar. Então, vamos dizer assim, a gente tem aqui um computador, vamos representá-lo assim, e esse computador está equipado com o sistema operacional Windows. E depois eu tenho um segundo computador, vamos colocá-lo aqui, e esse segundo computador está equipado com o sistema operacional Android. Né? Tudo bem, isso aqui é um smartphone, isso aqui é um laptop, mas ambos são computadores. Aí a gente pensa em fazer uma coisa assim, então. Eu tenho um aplicativo aqui, um jogo talvez, tá? Vou imaginar que eu tenho aqui um Tetris da vida. E esse Tetris nós encontramos lá no Store, né? Lá naquela loja de aplicativos assim, da Google, né? Ele é para Android então, tá? Então eu posso vir aqui, instalo o Tetris no smartphone e vou utilizar ele. Joia. E um segundo programa. Imagina agora, junto comigo, o que seria um programa para Windows, hein? Vamos pensar aqui. Editor, o velho e bom editor lá, Word. Então, vamos colocar ele aqui. E mesma coisa, a gente pega o Word e faz a instalação dele agora nesse laptop que a gente tem que está equipado com Windows. Tá, até aqui nada demais, tá tudo bem, isso funciona, a gente faz isso todo dia. Mas imagina agora que a gente quer fazer algo um pouquinho diferente, a gente vai pegar esse Tetris aqui e a gente vai tentar instalar ele no Windows, tá bom? Vou tentar fazer isso aqui. Aquele Tetris que a gente pegou lá no App Store, né, como se diz, App Store do Android. Ou o contrário, tá? Me deu na telha assim, eu quero o editor de textos Word, mas veja, o Word do Windows, tá? Aquele Word que eu tenho lá no laptop. E eu quero fazer isso aqui, trazer ele para dentro do meu smartphone. Ué, a gente sabe que nenhuma dessas duas coisas aqui vai dar certo, tá? Um programa que foi fabricado, né, que foi preparado aí para rodar na plataforma Android não vai funcionar no Windows e o inverso também vai acontecer. Uma questão inicial aqui seria assim, mas por que é assim? Né? O que está acontecendo aqui atrás desses mecanismos todos aí que não permite eu fazer essa troca? A gente poderia fazer uma comparação do dia a dia e pensar algo mais ou menos assim. Se eu tenho um Fusca e o motor quebrou, eu não vou pegar, não vai funcionar usar o motor aí de um outro carro, ou sei lá, de um caminhão, ou vai lá, um Fiat, né? Pegar o motor dele e botar no Fusca. E vice-versa também. Qual é a explicação? O parafuso não é igual, a engrenagem é diferente, né? O tamanho não combina. Pronto. Agora veja só, no nosso caso aqui é sistemas operacionais, o que a gente quer saber é exatamente quais são as engrenagens, quais são os parafusos que estão envolvidos aqui, né? Esses parafusos cibernéticos, vamos chamar assim, o que está acontecendo aqui que não permite fazer essas conexões atrapalhadas, que nem está aqui no nosso desenho, né? Conhecer essas engrenagens, então é conhecer o sistema por dentro, conhecer os programas por dentro, tá? A gente vai abrir o capô do carro e olhar o óleo circulando, ver as engrenagens se mexendo, ver a explosão lá dentro do cilindro, né? O combustível se inflamando, impulsionando o pistão, essa coisa toda. Então, em SO vai ser idêntico, né? A gente vai pegar essas caixas aqui, tá bom? Porque até o presente momento são caixas fechadas, a gente não sabe bem ao certo o que tem lá dentro do Windows. E a gente vai então abrir, tá certo? Vamos puxar isso aqui e olhar lá dentro o que está acontecendo.
tá bom? Lá dentro do sistema. E a gente vai começar, então, pensando nos programas. Afinal de contas, a gente tem que entender como um programa é construído, ou seja, quais são as engrenagens que compõem um programa, ou, paralelamente, né, as engrenagens lá que compõem o motor, para você ver depois como que esse encaixe dá certo ou não, tá? Então, vamos lá. Primeiro tópico, a gente vai rever uma coisa que você já conhece de maneira geral, mas vamos testar esse conhecimento para ver até onde ele vai, e que diz respeito à compilação de programas. Tá aqui? A gente vai começar com o seguinte, vou colocar um problema para você pensar aí um pouco, tá? Para você relembrar, talvez. Os exemplos todos que a gente vai trabalhar aqui vão ser em torno de C e C++. Né? Ah, mas eu não conheço isso direito, eu conheço Java, eu conheço Python. Bom, se conhece uma linguagem de programação, nós já podemos conversar, mas tem que ser uma linguagem de programação compilada, tá? Que é um pouco diferente aí de um Python da vida. Mas vamos começar. A gente escreve um programa aí, tá? Vamos lá no laboratório, digitamos um código, digamos que a gente salve isso com o nome teste.cpp, tá bom? Vamos dizer que eu fiz aí alguma coisa em C++. Podia ser C também. A gente vai passar isso aqui por um compilador, e você sabe o que a gente obtém do compilador é um programa executável, porque afinal de contas isso aqui, teste.cpp, é só um texto, né? A gente escreveu um texto ali numa linguagem diferente, que é a linguagem de programação. Isso aqui não é alguma coisa que a CPU execute. O que a gente precisa? A gente vai precisar gerar, por exemplo, no Windows, a gente tem teste.exe, costumamos usar essa extensão aqui. Teste CPP nós gravamos em um arquivo, depois do processo de compilação nós vamos ter um outro arquivo, que é o arquivo executável, e essa coisa aqui a gente pode colocar no computador para rodar, certo? Então aqui nós temos um texto e aqui a gente tem o quê? Binário. Isso aqui é um monte de números e que a CPU consegue interpretar e fazer funcionar. Tá bom até aí. Agora vem a questão, né, aí de memória, que é a seguinte: o que é que nós temos aqui no meio, tá? Nesse ponto de interrogação. Como que é esse processo de passar do teste CPP para o executável? Bom, veja, isso aqui é uma disciplina inteira da graduação, tá? A gente vai lá, faz a disciplina de compiladores. Pode ter uma outra disciplina aí de linguagens formais antecedendo, ou você vê tudo isso num pacote só, mas é uma disciplina grande. Naturalmente a gente não vai cobrir isso hoje, aqui e agora. Mas você deve conhecer a base geral da coisa. E eu estou preocupado com os passos que acontecem aqui entre o código-fonte e o binário, os passos que fazem essa transformação acontecer, né? Que me entregam aqui no final um executável. Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte: pausa o vídeo, né? Você vai pensar uns minutinhos aí. Eu diria para rabiscar num pedaço de papel o teu próprio diagrama com todas as etapas que estão aqui no meio, certo? Faça isso para que depois a gente comparar com o que eu vou dizer. Se você simplesmente sentar, cruzar os braços e esperar eu falar, o efeito, assim, para estudar não é o mesmo, tá? Deixa eu explicar isso porque é muito importante. Você vai lá e faz o teu diagrama. Se o teu diagrama estiver correto, a hora que eu mostrar a minha explicação, isso vai ficar mais assim sedimentado, né? A gente vai ter certeza daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente conhecia. Se o diagrama que você fizer estiver com alguma falha, estiver faltando alguma coisa, isso de uma certa maneira pode ser uma surpresa para você, e isso ajuda a fixar a memória. Se você fica aí sentadão na cadeira ou no sofá e só me escuta falar, se você não tenta fazer o diagrama, se você não tenta resolver o problema, o efeito assim para a tua memória não vai ser igual,
tá? Aí fica por conta e risco. Eu te sugiro fortemente. A gente vai fazer você faz agora uma pausa no vídeo, tá? E tenta tirar lá da tua memória tudo que você conhece a respeito disso aqui, e daí vamos confrontar com o que eu vou mostrar depois, tá? Então, pause o seu vídeo agora e faça o diagrama. Fez a sua pausa aí? Espero que sim, porque a gente vai seguir em frente aqui. Eu vou começar escrevendo uma coisinha bem pequena de código aqui para a gente pensar. Então, suponha que o nosso teste.cpp contenha algo mais ou menos assim. Eu vou lá num editorzinho qualquer de textos e escrevo, defino aqui uma funçãozinha main. Fecha aqui. Return 0, que é o padrão, né? Retorna 0. E daí, de repente, eu faço algo mais ou menos assim. X igual a x mais 1. Ponto e vírgula. Tá bom? Esse aqui é o meu programa. Tá? Fecha aqui numa caixinha. E eu resolvo compilar isso aqui, tá bom? A gente leva isso aqui para compilar no GCC, ou eventualmente, se você usar um ambiente assim, pode ser um CodeBlocks, né? Sabendo que o CodeBlocks usa o GCC. Que mais? Existe um outro ambiente conhecido como Dev, né? O Dev também, ele usa o GCC, né? Dev não é um compilador, CodeBlocks não é um compilador. Eles são um ambientezinho, né? Um programinha que tem um editor de textos, e quando você manda compilar, ele chama o GCC por baixo do pano. Ou você pode usar a ferramenta da Microsoft, né? Visual Studio, uma baita de uma ferramenta de desenvolvimento. Meio chata de trabalhar às vezes, eu acho. Mas, enfim. Aí a gente resolve compilar isso aqui. Você deve estar olhando aí pro slide, vamos chamar assim, e pensar, não, tá errado, né? Por que está errado? O nosso querido compilador vai olhar para esse texto aqui, vai chegar nesse xzinho e vai dizer, eu não conheço esse x. Né? Você vai obter uma mensagem de erro aí, algo assim, identifier not found, ou not recognized. Então, identificador não definido. Esse x aqui, o compilador nunca viu, né, nenhuma definição dele. Então, se sabe, né, eu também, a gente vai ter que definir esse x antes em algum lugar. Vamos fazer isso, pode ser uma variável local aqui, pode ser uma variável global. Deixa eu pôr aqui que tem, onde que eu vou colocar... Eu vou fazer pequenininho aqui. Int, x, e já vamos inicializar. Pronto, ficou pequenininho, mas está certo. Int x igual a 0. Se a gente manda compilar agora, tudo bem, certo? Então, primeiro fato a gente já sabe, já lembrava, você tem que... Qualquer coisa que você vai usar, você tem que avisar o compilador antes. A palavra return, isso não acontece porque ela faz parte da linguagem. A palavra int também faz parte da linguagem. E, bom, esse main aqui é uma outra historinha, mas vamos dizer que ele faz parte ali da linguagem C também, né? Tem uma sutileza envolvida, mas tá bom. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar mais um erro aqui. De repente eu faço algo assim. X igual SQRT 9. E mando compilar novamente. Do jeitinho que está aqui. Que é que vai acontecer se eu mandar compilar. Você vai dizer... André, vai ter um erro de novo, pô, né? O que você está fazendo nesse programa aí? Porque agora apareceu esse SQRT, que é Squared Root, raiz quadrada, né? Veio do além essa função, e de novo o compilador vai reclamar, vai dizer, né? Cadê esse SQRT aí? E a gente precisa resolver esses erros de compilação. Como que a gente resolve esses erros de compilação?
Então, de repente, você aí acabou de dizer biblioteca. Eu vou dizer mais ou menos. Mais ou menos, não é exatamente biblioteca. Veja, eu tenho que avisar para o compilador que X existe. Eu tenho que avisar para o compilador que SQRT existe, né? No caso de avisar sobre o X, a gente faz uma declaração assim. Para uma função qualquer como sqrt, ou puts, gets, putchar, printf, vai ser a mesma coisa. Eu tenho que avisar que o nome da função existe. Até a gente chegar em biblioteca, vai ser outro departamento. Tá? Presta atenção nisso. Eu tenho que avisar sobre a existência da função. E para avisar sobre a existência da função, a gente está acostumado a fazer coisas como isso aqui. Vamos usar vermelho para destacar. A gente costuma vir aqui, né, colocar o sinal de scope e escrever algo assim. Include. E, no caso, eu estou usando sqrt, né, que é uma função matemática. Então, a gente vai colocar aqui math.h. Ok? Então, deixa eu destacar de novo essa ideia. Ainda não é exatamente a biblioteca do que nós estamos falando. Vamos deixar uma segunda pergunta aqui, apesar que eu já vou responder. O que é esse math.h? Né? O que seria esse include? André, mas isso é a biblioteca. Não, calma, o que é math.h em si? A resposta é a seguinte. Se você for procurar no teu computador, e eu aconselho você a fazer isso, você vai encontrar um arquivo chamado math.h. Existe um arquivo lá dentro da sua máquina. Quando você instala o compilador, vem uma série de coisas junto, é um grande pacote com vários arquivos dentro. Dentre esses arquivos você vai encontrar isso aqui. Isso aqui é um arquivo texto. Isso aqui não é código. Math.h não é código, é um arquivinho, quer dizer, mais ou menos, tá? Mais ou menos. De novo, tem umas minúcias aí, mas eu deixo você ler isso num bom livro de linguagem C, se for novidade. Né? Aqui não vai dar tempo de falar tanta coisa. Mas destaca o seguinte, ó, isso aqui é um arquivo texto, do mesmo jeito que teste.cpp é um arquivo texto. Né? Então tá, isso aqui é código, mas eu quero dizer assim, não é código de máquina, não é binário, não é nada disso. E pior, né? A hora que você abrir o math.h e olhar lá dentro, você vai encontrar algo mais ou menos assim como uma lista de nomes. Tá? Então a gente abre esse arquivo e descobre que lá dentro existe uma grande lista de nomes. Quais nomes? Por exemplo, SQRT. Outro caso famoso, digamos que eu tivesse usado um printf aqui. Se você compilar isso em C++, né, usando lá o G++, o compilador, e botar um printf aqui dentro, ele também vai reclamar do printf. Ele vai dizer, olha, eu nunca vi raiz quadrada, eu nunca vi x e eu nunca vi printf. Você vai obter mensagens de erro na tela de identifier not found. O x eu tive que corrigir declarando ele aqui. SQRT, eu avisei o compilador usando esse include math.h aqui, né, math.h. E o printf, a gente vai ter que colocar mais um include aqui. Include, tá? stdio.h. Standard Input Output, as funções padrão de entrada e saída. De novo, o que é stdio.h? Você procura no seu computador, você vai encontrar um outro arquivo, também um arquivo texto, não é um arquivo binário. Lá dentro você vai encontrar um punhado de coisas esquisitas, né, que fazem parte da linguagem C, você vai ter que pesquisar a respeito por fora, isso aí. Mas no meio dessas coisas esquisitas vai ter listas de funções, e nessas listas de funções você vai encontrar printf, gets, getchar, puts, etc, etc, etc. Tá? Então essas duas coisas aqui a gente chama de arquivos
de cabeçalho. Normalmente o que a gente encontra dentro deles, então, vão ser declarações, ou a gente também chama de assinatura, ou também protótipo de funções. Feito? Joia. Tem um outro detalhe aqui. Esse include a gente usou sinais de menor e maior, mas existe uma outra sintaxe também. Vamos colocar nessa parte aqui da página. Então, ou a gente usa o include dessa forma aqui, ou você também pode usar o include desse jeitinho aqui, aspas, tá bom? Caso você não conheça a diferença entre esses dois e você esteja programando em C, então assim, você tem que conhecer, né? Ah, ninguém nunca me explicou. Olha, você está estudando C, você tem que ir atrás, né? Às vezes dentro da disciplina a gente não consegue colocar todo o conteúdo porque é muita coisa, né? E se você está estudando essas linguagens, eu repito, você tem que ir atrás de informação sobre elas para conhecer mais. Aqui, de novo, não dá tempo de falar tudo a respeito, então eu deixo aqui essa curiosidade científica para você. Vai lá, abre um bom manual de linguagem C. Isso aqui pode ser útil se você começa a trabalhar num projeto um pouquinho maior, tá bom? Vamos lá, vamos seguir em frente. Eu vou refazer a nossa figura aqui sobre compilação. Então, a gente começou com o teste.cpp. Ele está aqui. Dentro desse teste CPP, nós temos um include. Vou botar agora o mais comum, stdio.h, tá? Depois aqui continua o código. E agora a gente já sabe que esse tal de stdio.h é um arquivo também. Então vamos desenhar ele aqui. stdio.h está em algum lugar escondido dentro do seu computador. Include in English, né? Incluir. Então, o que o compilador faz nessa hora? Ele simplesmente lê esse arquivo e traz para cá. Aí, primeira surpresa, não é bem o compilador. A gente tem uma primeira ferramenta aqui, que eu diria que não é o compilador em si, que é uma coisa chamada de pré-processador da linguagem C. E ela pode ser um programa separado. Então, eu vou colocar aqui, usando preto, nosso pré-processador, para distinguir ali dos arquivos de dados em azul. E borda arredondada, vamos usar isso aqui agora para dizer que é um programa, tá bom? Ícone é uma coisa importante para a gente poder conversar. Eu acho que o ícone de formulário e coisas assim, ele é cortado aqui. Bom, mas deixa. Você já entendeu. Um arquivo de dados, outro arquivo de dados, e isso aqui é um programa, tá bom? Eventualmente, como eu falei, pode ser um programa separado. A gente chama lá o GCC, ou usa o CodeBlocks. Por baixo do pano, escondido, ele chama o pré-processador para nós. O que o pré-processador faz? Ele recebe isso aqui como entrada, né, o nosso código-fonte em C, começa a examinar esse código-fonte, e quando encontra algo como esse include aqui, ele vai atrás do arquivo respectivo e faz a leitura dele também. O pré-processador vai combinar essas duas coisas, e o resultado disso vai ser um texto maior, né? Desculpa se eu estou falando óbvio, eu não quero ser chato, mas eu quero ser muito claro no vídeo. O include é incluir, então a gente vai pegar o stdio.h e incluir aqui. Se esse arquivo tiver 20.000 linhas, eu vou enfiar 20.000 linhas aqui dentro. Então o nosso teste.cpp vai ficar uma coisa desse tamanho. E essa vai ser a saída do pré-processador. Ele vai criar uma coisa temporária. Eu vou chamar aqui de
teste.tmp, tá? Tá lá um arquivão bem grandão, contendo tudo isso aqui. Quando a gente for compilar, que a gente ainda não fez isso aqui é só o pré-processador. Quando a gente for compilar, dentro desse textão gigantesco tem o nome das funções, né? sqrt, printf, getchar, tudo isso. E depois vem o nosso programa que usa aquelas funções, né? Então o compilador não vai reclamar de mensagem de erro mais, né? Se aqui em cima a gente define uma função puts, tá? Porque essa função puts está vindo aqui do stdio.h, depois aqui embaixo a gente usa a função, né? Puts, olá, uma mensagem na tela. E o compilador, que é o próximo indivíduo ali, quando lê tudo isso aqui, ele não vai estrelar mais com a gente, tá certo? O pré-processador de linguagem C tem uma série de funções interessantes. Na verdade, ele pode fazer parte do compilador, né? Não custa nada pegar tudo isso e colocar num bloco só. Mas didaticamente, conceitualmente, a gente mostra assim, a gente sabe que o pré-processador é uma peça à parte, uma etapa do processo, feito? E esse pré-processador é responsável, então, por uma série de coisas na linguagem C que vão além desse tal de include. Deixa eu tentar enumerar aqui. A gente tem o include em si, não custa eu citar ele de novo. A gente tem macro definições. E essas macro definições podem ter parâmetro, tá? Então, toda essa parte aqui de macro definição, ela pode às vezes ser um canivete suíço na mão de um bom programador. É interessante estudar um pouco a respeito do funcionamento disso aqui, tá? Caso você use bastante linguagem C. Se não usar também, tiver um pouco de curiosidade, que é a coisa mais saudável no mundo, né, para um programador ou para um estudante, leia também, tá? Porque você pode adquirir ideias de truques que você vai usar depois, mesmo em outras linguagens aí. Então a gente tem o include, tem o define, compilação condicional. Né? Compilação condicional é um baita truque da linguagem C. E tem mais algumas coisinhas aqui, acho que de substituição, de character ASCII, umas outras miudezas, né? Mas essas aqui são as principais, tá? E com elas já dá para brincar bastante. Consta aí, eu não tenho muita certeza sobre isso, mas parece que é a primeira vez que se implementou a linguagem C++, o sujeito que criou a linguagem, um camarada chamado Bjarne Stroustrup, um grande professor, grande pesquisador, ele partiu de linguagem C, usou uma série de definições de pré-processamento e fez a primeira implementação de C++, antes ainda de ter um compilador. Tá? Eu não sei até que ponto foi realmente assim que aconteceu, mas fato é que o pré-processamento é um recurso poderoso, assim. Então tá aqui. O que aconteceu então? Da nossa figura original que estava aqui, e que eu falei para você, faça um esquema seu aí no papel, a gente ainda não chegou no teste.ez, hein? O que a gente conseguiu, o que nós conseguimos fazer foi sair do teste CPP, chegar em um temporário, né, e anexar um arquivo de cabeçalho. Esse temporário, uma última coisa para dizer a respeito, ou vai ser gravado em disco e depois vai ser automaticamente deletado, né, durante esse processo de compilação, ou dependendo de como a ferramenta é implementada aqui depois, você guarda isso na memória e em seguida descarta. Agora, o que será que a gente tem na sequência? O que nós vamos ter depois? Vamos ver o próximo passo aqui. Olha o caminhão passando, que bonito! Olha o barulho que ele faz. Ai, não é fácil não. Vamos dar uma pausa aqui. Foi embora o caminhão, com direito a efeito Doppler e tudo, hein? Conhece efeito Doppler? Então tá bom. Vou começar a desenhar outra vez aqui nosso esqueminha, para nós podermos nos situar.
Então a gente tem aqui teste.cpp, que é o código-fonte do nosso programa. Tem um tal de stdio.h, que você já sabe que é um arquivo de cabeçalho. Parece que não é bem a biblioteca que a gente esperava. Aqui nós temos um tal de pré-processador. Faz assim, né? Meio feinho o desenho, mas é só para nós nos situarmos. E daqui vai sair um tal de teste.temp, como eu tinha dito. Teste.temp. Joia. Nós sabemos que esse temporário aqui é código-fonte, né? Ele é um texto contendo o código que eu escrevi, mais as tais definições lá, beleza. Mas como a gente precisa de um executável, eu quero código binário, tá? Então, vou deixar isso bem claro, isso aqui não é código binário. O que eu preciso fazer para ter código binário? Aí alguém levanta a mão e diz, bom, acho que tem que compilar de verdade, então, né? A gente vai ter que fazer essa tradução para binário. Vamos chamar, então, a compilação de verdade agora. Não foi o pré-processador que fez isso. Então, vamos ter um segundo passo. Vamos colocar nosso amigo compilador aqui. Cuja função é fornecer para a gente mais um arquivo. E agora a gente está caminhando em direção à CPU. Então aqui a gente tinha código-fonte, um texto-fonte. Aqui a gente ainda tem um fonte. Né? Isso aqui é ASCII. Você abrir um temporário desse, você vai ver código que é igual aquele que a gente digitou, tá? Agora, a hora que passou pelo compilador, é diferente. O que a gente obtém na saída do compilador? A gente obtém números. Aí não tem jeito. Essa é a função do compilador. A gente obtém esse código binário, vamos dizer assim. Isso aqui é para a CPU ler, não é para nós lermos, né? Só tem um porém ainda, a nossa história não terminou. Isso aqui ainda não é o programa, tá? Esse código binário aqui, logo na saída do compilador, a gente costuma chamar assim de código objeto. Vou até botar aqui, então, mais um arquivo, teste.obj. Vou escrever assim. Isto aqui ainda não é o código executável, mas ele já é um binário assim, que a CPU pode compreender. Mas por que então que ele não é o executável? Por que ele não é o resultado final? Pois bem, eu deixo essa pergunta para você pensar um minuto, né? Faz um recapitulativo do que a gente conversou aqui. Se você prestar muita atenção nessa figura que está na sua frente, se você prestar bem atenção nos detalhes do que a gente conversou, você mata essa charada. O que é que está faltando aqui? Porque eu estou dizendo que esse teste.objeto não é o programa final. O que é que faltou? Pausa o vídeo, pensa aí 30 segundinhos. Você pensou? Porque para mim tá difícil pensar, olha só. Que beleza, motosserra, né? Você gostou do caminhão, você imagina a motosserra. Fecha a janela. Alaiá, alaiá. Essa aula de SEO tá movimentada. Então é o seguinte. Deixa a motosserra para lá. A questão aqui foi assim, isso aqui ainda não é o programa. O que é que está faltando? Vamos dizer que nesse teste.cpp nós tenhamos feito uma chamada. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, desculpa se o desenho fica meio feinho, tá? Mas eu chamei a função puts, por exemplo, né? E mandei escrever alguma coisa na tela. Puts, olá.
Essa mesma chamada de função vai estar aqui no temporário, e quando isso passar pelo compilador, ele vai gerar o binário, né? A gente não precisa conhecer código assembly, mas não vai ter como fugir de algumas coisas no curso para a gente entender melhor as tais engrenagens do sistema. Então aqui vai ter uma chamada de função, e vai ser algo mais ou menos assim, call, né? No lugar de call, você entende, vai ser código binário, mas a gente pode representar as instruções assembly por palavras. Então eu escrevi call, o que o compilador vai escrever, eu escrevi call para dar aula. O que o compilador vai escrever aqui vai ser uma série de zeros e uns, tá bom? Call, e o que tem que vir aqui na frente do call se eu quero chamar o puts? Bom, não pode ser a palavra puts, né? Ela não tem sentido nenhum para CPU. Isso aqui é feito para o microprocessador. Se você vai chamar uma função, você tem que fornecer aqui o endereço da função. A CPU tem que saber aonde a função está na memória. Mas vem cá, cadê a função? Né? Cadê a função puts para eu chamar? Pois é, ela não está aqui dentro desse desenho. O código binário dessa função não está presente nesse nosso esquema aqui. Então significa que... Desculpa o desenho torto. Significa que esse teste.objeto aqui está inacabado. A gente sabe que tem que chamar essa função puts, mas não tem um endereço ainda. O compilador vai deixar alguma referência, tá? Algo parecido com o nome da função, para ele lembrar, olha, aqui eu vou ter que chamar aquela tal de função puts, mas eu ainda não tenho o endereço dela. E a função em si, onde que ela vai estar? A gente vai ter um outro arquivo aqui, binário também, cheio aí de zeros e uns. E que eventualmente vai corresponder a isso aqui. stdio.objeto. Porque veja, estou chamando a função puts, o nome da função puts está aqui, mas o código de verdade da função tem que estar em algum lugar. Esse código binário virá de um arquivo objeto, então, um arquivo de biblioteca, como a gente costuma dizer. Inclusive existe, a gente costuma falar em código objeto e essa extensão .obj, ou lá no Linux a gente usa só .o, tá? De objeto, mas existe uma outra extensão também, que é .lib. Lib vem de library, library é biblioteca, e um .lib normalmente é uma coleção de objetos. Olha só. Né? A nossa biblioteca na informática não é uma coleção de livros, é uma coleção de objetos, tá? E aí a gente está começando a falar de biblioteca mesmo, então. Percebe por que eu estava reclamando lá que o stdio.h não é a biblioteca em si? E que quando a gente escreve include stdio.h, a gente não incluiu a biblioteca, a gente incluiu o arquivo de cabeçalho. Então pronto, acabou de aparecer melhor a noção de biblioteca. Mas, pois é, né? Eu tô com esse esquema aqui, ele tá inacabado. A gente ainda não tem o programa. O que falta fazer? Falta, de alguma maneira, eu juntar o meu código, o nosso código, o código do programa que nós escrevemos lá atrás, com o código das funções que a gente chamou. Posso chamar a função raiz quadrada, posso chamar a função printf, posso chamar a função puts. Toda essa turma aí a gente vai ter que puxar e grudar aqui. Então a gente vai ter uma etapa seguinte nesse desenho, tá? Muito bem, eu vou tentar fazer o desenho de novo na próxima folha. Vamos ver como que vai ficar. Vamos ver aqui porque vai ficar meio apertado. Eu vou refazer o desenho para você ir ouvindo a explicação. E assim, ó, quanto mais a gente repete uma coisa, a hora que começar a estar enjoativo, significa que daí você entendeu de verdade, né? O que é muito bacana, significa que você não vai ter que fazer muita revisão depois, significa que daqui a um mês, se nós formos conversar, você lembra, né? Então, vamos fazer de novo?
Eu vou ter que espremer essa parte inicial do diagrama e você vai pensando junto comigo, né? Eu vou tentar terminar até aqui o processo de compilação. Falta só um passo. A gente começou com um tal de teste.cpp, aonde nós escrevemos, né, o arquivo dentro do qual nós escrevemos o nosso código, e nele eu fiz uma chamada a puts. Botei uma mensagem lá, um pontinho de exclamação. Como a gente usou o puts, nós também usamos um include aqui. Isso fez aparecer o uso de um arquivo de cabeçalho. E a gente ficou sabendo que essas duas coisas são combinadas por um sujeito chamado pré-processador. Faz uma entrada aqui, faz uma entrada lá, e ele vai fornecer para nós na memória, em disco, não sei, em algum lugar ele vai ter um negócio temporário, tá? Eu ia desenhar como se fosse um fantasminha aqui, mas deixa. Então, a gente supõe que em algum lugar aí tem um tal de teste.temp. A gente precisa ter esses dados aqui, depois que eles foram moídos aí pelo pré-processador. Próxima etapa, a gente vai pegar tudo isso e converter para código de máquina. Então, agora vem nosso amigo compilador. Segunda etapa do processo. Vou até fazer um parênteses aqui no desenho e lembrar a você que compilador, tradutor e interpretador são três ferramentas diferentes que a gente utiliza para traduzir e executar linguagens aí, tá? Se esses termos para você não forem claros, eu sugiro você buscar explicação para eles. Compilador, tradutor e interpretador. E tome cuidado quando você procurar as explicações, não aceite a primeira explicação que você ouvir, porque infelizmente tem muita gente por aí que se confunde, né? É muito triste também dizer, mas na língua portuguesa a gente não tem as melhores explicações. A língua portuguesa está sofrendo aí enfim, ela está sofrendo uma decadência tremenda aí nos últimos anos, né? Estão arrebentando com ela. E além de arrebentar com gramática e ortografia, o conteúdo também, né? Não é lá aquelas coisas. Nossa área é inglês. Se você procurar os assuntos em inglês, você recebe informação primeiro. Quem fica esperando as traduções já está atrasado na vida, tá? Então, de novo, né? Procura mais de uma fonte. E se depois de achar 3, 4 fontes, os dados baterem, aí você confia, tá? Então ficam as dicas aí, compilador, tradutor, interpretador. Que mais que a gente tem nessa figura aqui? Pois é, agora a gente vai para o objeto. Então, vamos fazer assim. Tem uma saída aqui. O desenho não tá bonitinho, mas... teste.objeto. Como aqui eu tinha uma chamada puts, dentro do código compilado, dentro do código objeto, eu vou ter um call, uma instrução assembly para chamar uma subrotina. E nós temos a biblioteca em si, como eu tinha dito, que vai ser um tal de stdio.objeto. Na verdade, lá no seu disco rígido do seu compilador, talvez você não encontre este arquivo, o stdio.h você vai encontrar com certeza. Agora, o lugar onde é gravado o código objeto correspondente, enfim, pode ser um outro arquivo com outro nome. Né? Tem uma série de detalhezinhos aí internos de compilação ainda. Varia de uma ferramenta para outra essas coisas. Lembra, pode ser um pacote, uma grande biblioteca,
que contém o stdio e mais outras coisas. Né? O nome talvez seja grande biblioteca.lib. Eu não sei, vai depender da sua ferramenta. E agora a gente vai para o último passo, que vai ser juntar essas coisas aqui. E a gente vai precisar de mais uma ferramenta que junta, né? Seria o juntador, mas veja só, em inglês a gente usa uma expressão mais elegante. Em português também a gente não ia fazer a asneira de usar juntador. Não ia soar muito bem, né? Então em inglês a gente tem o linker. Aí as traduções em português são muito variadas. O pessoal usa linker mesmo, ou link editor, ou ligador, né? Que é mais bonito do que juntador, convenhamos. Nosso amigo linker vai receber como entrada todos os objetos, porque afinal de contas eu posso usar várias funções. Afinal de contas, o meu programa em C pode ser dividido em módulos. Então eu posso ter vários objetos aqui em volta, certo? Imagina que eu tenho vários objetos. Todos eles vão ser recebidos pelo linker. E o linker vai fazer as devidas amarrações em relação a essas chamadas aqui. Então, se aqui ficou algum indicativo, lembra, o compilador de alguma maneira vai deixar indicado aqui que ele quer uma chamada função puts. Tá? Aí tem os truques lá do compilador para fazer isso. Botei um call puts em aspas aqui. O linker junta tudo isso. E aqui a gente obtém um grande, digamos assim, um grande arquivo binário. Zeros e uns aqui. Lá no meio disso tudo a gente vai ter esses módulos. Esses módulos podem ser grudados em qualquer ordem, né? Isso é meio indiferente para o linker. Ele pode pegar o stdio.obj, o stdio e o teste e grudar um em cima do outro, ou sei lá, ele pode grudar um embaixo do outro. Pouco importa. O que interessa é que no final, aquela chamada puts seja traduzida para algo parecido com call 1, 2, 3, porque quando a gente juntou essas peças aqui, a função puts foi parar no endereço 1, 2, 3. Tá? Não sabemos em que endereço isso vai acontecer. O linker resolve isso. Né? Tô conseguindo me fazer entender. Deixa eu pegar um pedacinho de papel aqui. 2 pedacinhos, deixa eu tentar explicar isso melhor. stdio.objeto. Vamos brincar aqui embaixo. E teste.objeto, tá bom? O que eu tô querendo dizer? São esses 2 carinhas aqui, tá vendo? Ficou bonitinho, mas você vai entender o estúdio e o teste. Quando passar pelo linker, talvez ele grude assim. Oh, meu Deus do céu, desculpe. Pronto, então tá aqui. Quando esses carinhas passarem pelo linker, talvez ele grude desse jeito. Talvez ele grude desse jeito. Eu não sei, né? A gente não sabe. Mas concorda comigo que dependendo do lugar onde você colocar o stdio.objeto, o endereço da função puts que está lá dentro, que aqui dentro tem o código binário 0101 da função puts. Dependendo de onde você colocar, o endereço de puts é diferente. Então, pronto, o linker resolve isso, né? Descobre onde a função vai ficar e coloca o endereço dela aqui. Pá! Resolvido. Né? Então, aquele call puts virou call 1, 2, 3 e... tcharam! Agora sim, teste.ez. E nós dizemos, presta atenção, nós dizemos que o linker resolve endereços, né? Porque exatamente ele tem que solucionar o dilema onde que as funções foram parar. Então, tá aqui, esse é o esquema final. Lembra que nós partimos
disso aqui, eu perguntei, o que será que tem nesse ponto de interrogação? Você conhece todos os detalhes? Você lembra deles? Né? E nós chegamos nisso. Esse esquema revela um pouco mais sobre como que você constrói um programa internamente, como que você começa a criar essas engrenagens de código que vão acabar se juntando. E esse é o caminho que a gente precisa ir devagarinho desbravando para entender por que esse executável aqui, que talvez seja um executável feito para o Windows, não vai conseguir rodar no Android. Tá bom? A gente começou a abrir essas caixinhas aqui e dar uma olhada dentro delas, porque isso vai facilitar a nossa vida para abrir essas outras caixonas gigantescas aqui e entender o funcionamento delas também. Então, a gente encerra por aqui. E você tem material aí para revisar. Depois a gente vai continuar com novos assuntos. Tá bom? Terminamos aqui com a nossa motosserra.